Olá, sejam bem-vindos ao Trocando Ideias, o canal onde nós falamos de tudo um pouco. Esse caldeirão onde você já sabe, nós misturamos diversos temas, buscando o nosso aperfeiçoamento, o nosso melhoramento pessoal, como humano e, consequentemente, como uma sociedade que precisa se amar mais, precisa se respeitar mais. Então, nesse canal aqui a gente fala de tudo mesmo, desde cabelos brancos, a questões de feminismo, a questões políticas, as questões sociais, enfim. Aqui é campo aberto para todos os temas. E se você não sabe, o canal está com um quadro chamado Direitos Humanos, porque eu já disse isso nos outros vídeos. Eu acho que, embora direitos humanos seja um tema que seja muito falado, muito divulgado, metade é bondade. Eu acho que grande parte dessas pessoas não sabem nada de direitos humanos, não sabem nem do que é que estão falando, só falam que é contra. Então eu decidi fazer um quadro aqui no canal falando exclusivamente sobre direitos humanos. Nós já vimos a introdução, que é como o direito humano ele surgiu, né? Por que surgiu e como surgiu. No episódio da semana passada nós lemos o preâmbulo, vimos coisas muito importantes sobre seus direitos, sobre meus direitos, direitos à liberdade, à igualdade, sobre coisas que são importantes para mim e para você. E hoje finalmente nós vamos dar início a estudar um pouco dos artigos que falam os direitos humanos, que no total são 30. Hoje nós vamos ver o primeiro. Roda a vinheta. O artigo dos direitos humanos ele é bem simples, ele é bem curtinho. Vamos dar uma olhada. Tem algumas coisas que são importantes nós analisarmos nesse parágrafo, nesse artigo. Ele diz primeiro que todas as pessoas nascem livres, ou seja, eu sou livre, você é livre, nós somos livres, vós sois livres. Todos são livres. Livres para escolher o que fazer, livres para pensar, livres para falar, livres para trabalhar onde quisermos e fazermos o que quisermos na nossa vida. Aí você diz, não, Eva, mas todo mundo é livre. Será que todo mundo realmente é livre? Se você não sabe, existe uma coisa chamada escravidão moderna. Moderna porque ela não é da mesma forma que foi na Bíblia, ela não é da mesma forma que foi no tempo medieval, ela não foi da mesma forma que foi com a escravidão dos negros. Como tudo, infelizmente, ela se modernizou. E tem algumas coisas dentro da escravidão moderna que talvez nós conheçamos e que nós não saibamos que se trata de escravidão. Uma delas é o tráfico de pessoas, ou tráfico humano. Você deve pensar que isso não ocorre, mas ocorre bem. Ocorre, e ele ocorre com o intuito de comercializar, de escravizar e de explorar e privar vidas. Ou seja, nós vimos aí tráfico de crianças que são roubadas de suas famílias, mas o que mais se enquadra dentro dessa questão é o tráfico de pessoas adultas mesmo. Teve uma novela da Glória Pérez chamada Salve Jorge, que o personagem principal era essa aqui, Morena, que era vivida pela Nanda Costa, eu acho que esse é o nome dela, que falava justamente sobre isso, sobre o tráfico de seres humanos. Então, Morena vivia em uma comunidade no Rio de Janeiro, não lembro se era Rocinha, não lembro qual era a comunidade, e ela queria uma vida melhor para ela, para a mãe e para o seu filho. E chegou uma mulher lá, muito chique, muito falante, muito elegante, dizendo a ela que existia a possibilidade dela ir para fora do Brasil e viver lá o seu sonho dourado, conseguir meios de dar uma vida melhor para ela e para sua família. Nanda não pensou duas vezes, né? Ela largou o namorado, que era aquele, esqueci o nome do ator, ela largou o namorado, largou a família, largou tudo, foi-se embora. Mas quando chegou lá, ela viu que o babado era outro. Ela tinha sido traficada para exploração sexual. Aí quando a novela passou, eu percebi que muitas pessoas pensavam que isso é mentira, gente. Que era obra de ficção, que isso não acontece. Acontece, gente. Existem milhares de mulheres, talvez milhões, não sei,
que são traficadas com intuito apenas para exploração sexual. Elas são levadas para um país onde elas não conhecem ninguém, elas têm seus documentos retirados e elas têm que trabalhar para aquelas pessoas para garantir a sua segurança e também a segurança daqueles que elas amam em seu país natal. Você deve pensar que isso não existe, mas eu vou trazer um dado aqui para você. Há mais de 25 milhões de crianças, homens e mulheres vivendo como escravos, literalmente como escravos, tendo sua liberdade tirada, sua liberdade servindo para que outras pessoas enriqueçam, né? Para que outras pessoas se deem bem na vida. Isso trazendo para uma estimativa, em cada 1000 pessoas, 3 sofrem a escravidão moderna. Elas vivem em estado de escravidão moderna. Você pode pensar, 3 em cada 1000 não é muita gente não, né? Por quê? Porque não é com você, né? Porque aquilo que é do outro é mais insignificante, né? Mas quando é com você, quando é com alguém que você ama, quando é com um amigo seu, um familiar, a figura muda de linguagem. E se essas pessoas que são 3 em cada 1000, elas vivessem juntas em uma cidade, elas seriam uma das maiores cidades do mundo, para você ter noção. Então, o tráfico humano existe, ele é extremamente perigoso e, infelizmente, extremamente lucrativo. Depois eu vou fazer um vídeo entrando mais em detalhes sobre esta questão. Dentro da escravidão moderna, existe também o trabalho forçado, onde pessoas elas são coagidas a trabalhar através de violência, intimidação e até certas vezes com o consentimento do escravo, porque ele está devendo dinheiro para aquela pessoa, então ele está pagando aquela dívida, embora que aquela dívida pareça mais uma bola de neve que nunca vai acabar. É desse jeito. Seja para pagar essa dívida, e muitas vezes as pessoas elas acabam perdendo seus documentos, né? O safado do traficante, ele pega seus documentos. Então, se você está em um país diferente, ou está até mesmo no seu país de origem, se você não tem documento, aí a situação complica mais ainda. Aí essas pessoas trabalham forçadas, às vezes por ameaça, por estar ilegal no país. Então a pessoa diz, se você não trabalhar para mim, eu te denuncio para a imigração e você volta lá para sua terra, e a pessoa não quer isso. Então existe também essa questão de trabalho forçado. Então, os direitos humanos, eles garantem que eu e você sejamos livres, assim como as pessoas que vivem na Índia, na Inglaterra, no Japão, no Marrocos. Ou seja, ninguém tem o direito de escravizar você, de escravizar um ente da sua família, de escravizar um amigo seu, assim como não tem o direito de fazer comigo. Todos nós somos livres, todos nós temos a nossa liberdade garantida pela Declaração dos Direitos Humanos. Aí tem outra coisa lá também que diz assim, iguais em dignidade e direitos. Aí é que o bicho pega. O bicho pega legal nessa questão, porque se existe uma coisa, não somente no Brasil, mas no mundo, é a tal da desigualdade, seja de dignidade ou seja de direito. Tá certo? A Constituição Federal, ela fala sobre isso no artigo 5º. Vamos dar uma olhada sobre o que fala lá? Aí eles vão colocar um monte de coisinha lá que tem a ver com isso. Se você quiser que eu faça depois um vídeo falando sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu faço pra você. Então ele diz que todos os brasileiros, todos, seja aquele que mora em alfaville e mansões, ou aquele que mora em uma comunidade que não tem saneamento básico, em casas de pau a pique, que é aquelas casas que tem uns pau assim e fica em cima d'água. Não importa, todos, seja esse daqui ou seja esse daqui, eles são iguais perante a lei. Eles têm os direitos de ter sua vida, sua liberdade, sua segurança garantida. A gente tem isso, gente. Talvez o rico também tenha, né? Não é sendo assim chata, mas gente, não tem como. Ele diz que nós somos iguais em dignidade e direitos. Aí eu peguei aqui alguns itens que eu queria compartilhar com vocês, para vocês me dizerem se existe dignidade, existe direitos iguais nessas situações. A primeira delas é a educação. Nós sabemos que para esse país mudar, nós precisamos diminuir essa desigualdade social, econômica e tudo mais, que se alargou assim, cresceu de uma forma que está insuportável. E para isso nós precisamos de educação. Mas olhem
essas fotos da educação de crianças carentes. Dá uma olhada. E aí? Agora olhem essas de crianças que felizmente nasceram em um lar que tem estrutura financeira, que tem oportunidade. Obrigada, Otto. Que tem a oportunidade de lhe dar uma educação de qualidade. Vamos ver aí essas fotos. Agora, me diga você, coleguinha, você acha que essas crianças, as primeiras fotos que vocês viram, daquelas escolas de barro, com a professora segurando o candeeiro porque não tem iluminação elétrica, ela vai ter igualdade na sua dignidade e nos seus direitos, igual a aquela criança que nasceu tendo oportunidades e às vezes privilégios? Existe igualdade na dignidade dessas pessoas? Existe igualdade nos direitos? Não. Outra coisa que nós temos que ter garantido é nossa saúde. Saúde é uma coisa complicada no Brasil, acredito que no mundo todo. Mas vamos falar aqui da nossa realidade, né? Existe o Sistema Único de Saúde que foi criado para atender as necessidades daqueles que não tinham condição de pagar um plano de saúde ou de pagar um hospital que, venhamos e convenhamos, é caro para dedéu, né? Venhamos e convenhamos e nós vamos concordar nisso, é caro. Então criou-se o SUS. Só que o SUS, ele ajuda, mas ele é uma catástrofe ambulante. Ele precisa passar por uma reformulação, por uma nova, digamos assim, reestruturação para que possa atender as pessoas com dignidade. Porque você não busca um hospital porque você está bem, porque você está feliz. Você busca um hospital nos momentos mais difíceis de sua vida. Então vamos dar uma olhada nas fotos de hospitais públicos do Brasil. Situação caótica. E nós vemos aí imagens de médicos tratando as pessoas com desrespeito, tratando as pessoas como se fossem lixos, né? Porque infelizmente hoje, muitos médicos, não todos, não estou generalizando, eles optam pela profissão de médico, de medicina, unicamente pelo retorno financeiro, não porque ele queira ajudar outra pessoa a ter sua saúde restabelecida, a melhorar a vida de outra pessoa. Então, se ele não está sendo bem remunerado, por que ele vai tratar a outra pessoa bem, né? Mas agora vamos falar, dentro da saúde, sobre uma classezinha, que deveria trabalhar para o meu bem e para o seu bem. Eles que ganham milhares de reais, que ganham um monte de benefício, um monte de auxílio, eles têm mais um. Sabe qual é? A saúde. Vamos dar uma olhada nessas fotozinhas aí, vamos. Então, o político, ele tem plano de saúde vitalício para ele e para sua família. Que maravilha! Não, é muito bom isso. E você pensa que ele tem esse plano de saúde dele é para aquele hospitalzinho ali? Não, é para hospital caro, hospital de ponta, tipo Sírio-Libanês, né? Que quando tem algum problema, Temer já foi para lá, Bolsonaro já foi para lá, um monte de político quando fica doente vai para lá. Enquanto isso, o brasileiro só se réa, só se ferra. Então, por que político tem direito a um plano de saúde desse, a uma qualidade de saúde dessa, quando nós brasileiros precisamos ir para uma UPA, às vezes passamos um ano esperando por um exame que pode ser definitivo entre nossa vida e nossa morte, a vida e a morte de um familiar nosso. Nem eles não precisam fazer nada para ter isso, é só trabalhar 180 dias que pronto, já tem direito a esse plano vitalício. Isso é igualdade de direitos? Isso é igualdade de dignidade? Outra coisa, moradia. Nós vivemos num país onde a moradia é totalmente escassa, porque as pessoas elas vivem nas ruas e quando tem um movimento social que tenta dar um teto a essas famílias, ele pode ser visto como terrorista, como nós vimos no vídeo passado. Se você não assistiu, eu vou deixar um link aqui embaixo.
tá? Então, existem muitas pessoas vivendo em condição de risco. Vamos ver essas fototitas, essas fotos. Então, essas pessoas, elas vivem essa condição, mas sabe como é que vivem os políticos? Os políticos, eles têm uns apartamentos lá, que eles reformaram, cada um custou 400 mil reais só para reformar. Então dá uma olhadinha nessas fotos. Imagina, né? Você já tem um salário aí de uns 25 mil reais, tem um monte de benefícios, você ainda tem essa casa aí muito chique, muito grande, tem até banheira para você morar de graça. Aí existem alguns que não querem, não quero não esse apartamentinho, eu quero alugar uma casa. Aí sai do meu bolso, do seu bolso, a fatiazinha de 4.253 reais. Pode ser até isso, tá? De 4.253 reais para pagar o aluguel dele. Enquanto isso, eu me mato para pagar meu aluguel, você se mata para pagar o seu aluguel. E a gente tem que bancar esses caras, velho. Eles ganham mais de 20 mil reais por mês, eles têm que se bancar. Porque se eu me banco com menos de 1.000 reais por mês, por que eles com mais de 23 mil eles não conseguem pagar um aluguel? Eles estão morando onde? Em cima de uma pepita de ouro? Né? Então existe dignidade aí, igualdade na dignidade e direito dessas pessoas? Não existe. E tem outra coisa que é justiça. Diz que todos são iguais perante a justiça. Será que é mesmo? Vamos dar uma olhada nessas fotos. Nós já estamos cansados de ver casos em que um pobre, ele é condenado, né? No caso dessa mulher, foi condenada por roubar um pote de margarina para alimentar seu filho, né? Porque o filho estava com fome e ela achou que uma margarinazinha no pão, na bolacha do menino, poderia melhorar um pouco a alimentação dele. Esse cara, outro, foi preso com um pinho-sol, que disseram que poderia ser um coquetel molotov, né? Disseram mil e uma coisas sobre esse homem, mas no fim o laudo disse que não tinha nada. Mas mesmo assim foi condenado. Ambos foram condenados, né? São pobres. Mas vamos dar uma olhada nos ricos? Enquanto eu pesquisava, eu encontrei uma matéria que dizia assim: por que rico não vai para cadeia? Procura no Google que você vai encontrar, tá? Não existe igualdade. Enquanto nós vivermos esse mundo de total desigualdade, nós continuaremos vivendo nesse inferno na Terra, né? Com medo de sermos assaltados, com medo de sermos mortos. Vamos continuar sendo roubados por políticos, vamos continuar tendo nossos direitos cerceados, enquanto nós não atentarmos que direitos humanos existem para o nosso bem e não para o nosso mal. Que direitos humanos não diz muita coisa sobre o direito do bandido, mas o seu direito e o meu direito. E existe uma coisinha no final desse artigo dos direitos humanos que aí não tem muito a ver com política, não tem muito a ver com governo, não tem muito a ver com muita coisa, mas tem muito a ver com educação e cidadania. Né? Nós vivemos num mundo extremamente violento em que as pessoas resolvem tudo no tapa, resolvem tudo no grito, resolvem tudo na bala. Né? E a Declaração dos Direitos Humanos, nesse primeiro artigo, ele fala justamente sobre isso, que todos têm que se tratar como fraternidade. Porque afinal, gente, a gente está de passagem nesse trem aqui chamado Terra, a gente está de passagem e, na verdade, somos todos irmãos, realmente. Então vamos nos tratar com mais respeito. Comece por você, a mudança que nós queremos no mundo às vezes começa por nós próprios, às vezes não, com certeza. Dê um bom dia ao seu vizinho, ceda seu lugar a uma pessoa idosa com deficiência no ônibus, ceda a passagem para quem estiver na faixa de pedestre, não custa nada você aguardar 1 minuto, porque com certeza você vai chegar mais rápido ao seu destino do que aquela pessoa que está a pé. Enfim, são pequenos gestos, dizer obrigada, por favor, com licença, que fazem com que seu dia e o dia de outra pessoa se torne melhor. Então, esse é o primeiro artigo
da Declaração dos Direitos Humanos e eu espero que vocês tenham gostado. Coloca um curtir aí, tá? Porque incentiva, eu já disse isso milhares de vezes, mas incentiva a menina aqui a continuar pesquisando e compartilhando com vocês. Como eu já disse, eu acho que esse quadro é de utilidade pública, então compartilha para que pessoas consigam entender um pouco mais sobre direitos humanos. Se você não assistiu os outros vídeos, eu vou colocar aqui embaixo o link da playlist para que vocês assistam os dois próximos episódios. E não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho para que quando tiver o próximo episódio você já receber, ó, clicar e assistir. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter estado comigo até agora. Eu sou muito grata. Sou mesmo. Muito, 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 muito obrigada. E eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!